Temos aqui a situação de um levantamento executado de um terreno urbano representado pelo croquis, que é um esboço da situação, um esboço gráfico, e pela caderneta de campo, que são os dados de medição. Observa-se no croquis 3 pontos de apoio, o A, o B e o C, e 4 vértices de terreno medidos pelo método polar, que são os vértices 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Observa-se na caderneta de campo que os 2 pontos de apoio A e B já possuem coordenadas retangulares x e y. E que o primeiro ponto da estação ocupado foi o ponto B, com Ré no ponto de apoio A. Então aqui na descrição está que o ponto A é o Ré. E o ângulo lido na direção de B para A foi de 0 graus, 00 minutos e 00 segundos na Ré, sendo os lidos nas vantes, só existe uma Ré, as demais são vantes, os próprios ângulos irradiados. Uma vez zerado na Ré, os lidos nas vantes são os próprios ângulos irradiados. Na sequência, ocupou-se o ponto de apoio C com Ré em B. Então, o ponto de estação anterior passou a ser Ré do próximo ponto de apoio ocupado, que foi o ponto C. Com ângulo lido na Ré também, 0 graus, 00 minutos, 00 segundo, pois B é o ponto Ré, foi zerado na Ré. Sendo os ângulos lidos nas vantes os próprios ângulos irradiados. Todos esses ângulos lidos com as suas respectivas distâncias horizontais. É importante destacar que todo levantamento feito ele é pensado numa estratégia tal que me permita posteriormente desenvolver o desenho em plataforma CAD, desenho assistido por computador, bem como também desenvolver cálculos através de planilhas eletrônicas ou via calculadora científica. No caso do uso de calculadora científica, para o cálculo deste levantamento específico, seguiremos os seguintes passos. Passo 1. Com o ponto de estação em B e Ré em A, calcular através das coordenadas retangulares x e y dos pontos B e a distância e o azimuth de B para A, com o uso da função pol da calculadora. Passo 2. De posse do azimuth da Ré, pois A é Ré de B, uma vez estacionado em B, o Ré é A, acabamos de calcular esse azimuth da Ré, de posse desse azimuth da Ré, somar este azimuth com os ângulos irradiados das vantes, que são os vértices do terreno 1 e 2 e o ponto de apoio C. Os vértices do terreno 1 e 2 e o ponto de apoio C. Somar o azimuth da Ré com os ângulos, nesses casos os ângulos lidos são os irradiados, e teremos como resultados os respectivos azimuths a esses pontos. Uma vez feito o levantamento da estação B, que são os vértices 1 e 2 e o ponto C, neste momento, o agrimensor tira o aparelho de B e instala o instrumento no ponto C. Passo 3. Com a estação no ponto C, calcular o azimuth da Ré. Ré de C é o B. Calcular o azimuth da Ré, que é o azimuth da direção de C para B. Pois B é o ponto de Ré da estação C. E para isto, basta analisar o azimuth
anterior, o azimuth que vem de B para C, calculada nessa linha aqui, azimuth de B para C, que é somar o azimuth da Ré em A, estacionado em B, Ré em A, mais o irradiado de C, eu tenho o azimuth de B para C. Uma vez que eu tenho o azimuth de B para C, basta analisar e somar ou subtrair de 180 para ter o azimuth no sentido inverso, ou seja, de C para B. Uma vez o instrumento estacionado em C, com Ré em B, e eu de posse desse azimuth, eu somo com os ângulos irradiados, que é ao vértice 3, e o ângulo irradiado ao vértice 4, para ter os respectivos azimuths 3 e 4. Passo 5. De posse das coordenadas polares azimuth e distância para todos os pontos, azimuths e distâncias nessa coluna e nessa coluna, azimuths e distâncias de todos os pontos, e das coordenadas retangulares x e y do ponto de estação B, que foi o primeiro ponto a ser estacionado, pode-se calcular as coordenadas de x e y, as coordenadas retangulares, de todos os demais pontos, que são os vértices do terreno 1 e 2, o ponto de apoio C, e depois, com estação em C, os vértices do terreno 3 e 4. Tudo isso com o uso da função Shift-Pol da calculadora. Passo 6. De posse das coordenadas retangulares de todos os vértices do terreno, o vértice 1, 2, 3 e 4, objetos do levantamento, pode-se calcular na sequência as distâncias e os azimuths entre os lados 1 e 2, entre o lado 3, 2 e 3, lado 3 e 4, lado 4 e 1. Pode-se calcular os ângulos internos aos vértices, ângulo interno ao vértice 1, porque tem os azimuths, o vértice 2, o vértice 3 e o vértice 4, os ângulos internos, e a área superficial em metros quadrados. Bom, a nossa tarefa agora é seguir o passo a passo enunciado no vídeo. Primeiro passo: cálculo da distância e do azimuth do ponto de estação B para o ponto de Ré A. Então nós temos aqui o ponto de estação B para o ponto de Ré A. Para isso eu costumo fazer um desenho nesse sentido para poder acompanhar o que está acontecendo. No sentido aqui, nesse caso, eu vou desenhar então aqui o ponto B. Uma linha de referência de medição e o ponto A. E também as respectivas coordenadas x, 300 em B, y, 600 em B. Eu costumo colocar o x em cima e o y embaixo. E aqui 286,2456 em A e 602,6652, que é o YDA. Muito bem. Para fazer esse cálculo, usaremos a rotina na calculadora, que eu tenho descrita aqui passo a passo, onde cada comando está com um quadradinho, representa a própria tecla na calculadora. Então não existe uma rotina mais mastigada do que isso. Basta eu identificar quem é o ponto B e quem é o ponto A nesse caso. Como eu preciso o azimuth de B para A, o ponto de chegada vai ser o ponto B. Então eu vou colocar em vermelho aqui o ponto B. Vermelho em ponto B é o vermelho que está aqui na rotina. E em vermelho o ponto A. O ponto A para fins de cálculo. No levantamento é de B para A, de ponto de apoio B para o ponto de estação B para o ponto de Ré A. Então, na calculadora, basta ligar ela
Tudo que está em quadradinho é a própria tecla, então vou ter que procurar a tecla Pol. YDB, quem é o B? É o que está em vermelho, B é em vermelho. YDB, 602.6652. Tecla menos. YDA, quem é o YDA? YDA é 600. 600. Tecla vírgula. XDB, quem é o XDB? 286.2456. Menos, tecla menos, o X do ponto A, 300. Tecla, essa tecla aqui é fecha parênteses. Tecla fecha parênteses. Tecla igual, e eu tenho como resultado a distância entre os dois pontos, que é 14,010 metros. Então eu registro aqui, isso eu tenho como hábito colocar aqui então, 14,010. Muito bem. Agora a tecla alfa, a tecla tan, a tecla igual, me dá o azimuth decimal. Aí entre parênteses, C negativo, tecla, no caso deu negativo, tecla mais, o número 360. Aí eu tenho que dar aqui a tecla igual. E a tecla grau, minuto e segundo. 2805759. E aí eu registro dessa forma aqui, eu procuro colocar uma seta para indicar o sentido desse azimuth. O sentido é do ponto de estação B para o ponto Ré A de levantamento, não de cálculo. Azimuth 280 graus, 57 minutos e 59 segundos. Muito bem. O primeiro passo está calculado. O que seria? A distância e o azimuth do ponto de estação B para o ponto de Ré A. Distância de 14,010 metros e um azimuth no sentido de B para A de 280 graus, 5759. Bom, na sequência agora, passo 2, de posse do azimuth do ponto de estação B para o ponto de Ré A, somar com o ângulo irradiado de cada ponto devante para que se tenha os respectivos azimuths. Então aqui eu tenho ponto de estação B, ponto visado A, A é o Ré, o azimuth é ele que a gente acabou de calcular no passo 1, 280,5759, representando aqui no esboço o ponto B, o ponto A e o respectivo azimuth e o sentido do azimuth, que é a seta. Basta agora pegar o azimuth do ponto B para A, que é a Ré, azimuth da Ré, mais o ângulo irradiado para cada ponto devante e eu vou ter o respectivo azimuth devante. E aí vamos anotar no esboço. Então, com a calculadora, 280 graus, 57 minutos e 59 segundos, que é o azimuth da Ré do ponto de estação B, mais o ponto 1 que é avante, 332 graus, 00 minutos e 31 segundos, igual. Como passou de 360, menos 360 graus, igual. Para o ponto 1, 252, 58,30. Então eu vou anotar aqui embaixo da seta. 252 graus, 58 minutos e 30 segundos. Então essa seta representa que esse azimuth aqui, a seta está apontada para 1, vai de B para 1. 252, 58, 30. Muito bem. Registraremos de novo o azimuth da Ré, 280 graus, 57 minutos e 59 segundos, mais do ponto 2 agora, do vértice 2. 196 graus, 02 minutos e 13 segundos, igual, passou de 360 menos 360 graus, igual. 117,00
12. Então vou registrar aqui embaixo da seta 117 graus, 00 minutos e 12 segundos. Muito bem, esse é o azimuth dB para 2. A seta está indicando o sentido do azimuth. Porque se eu não tiver essa seta, esse número azimutal, se eu não tenho a seta, eu não sei o sentido, se é dB para 2 ou D2 para B. Muito bem, agora o azimuth dB para C. Vamos registrar aqui 117 graus, 00, 12. De novo o azimuth da ré, 280 graus, 57 minutos, 59 segundos, mais o irradiado para C. 270 graus, 39 minutos e 37 segundos. Igual 551, 37 e 36 menos 360 graus. Igual 191, 37, 36. 191 graus, 37, 36. E aí eu registro aqui 191 graus, 37 minutos, 36 segundos. Então eu tenho o azimuth da ré agora e o azimuth para cada ponto levante. Nesse momento, o instrumento vai sair de B e vai ocupar C, que passa a ser o passo número 3. Bom, na sequência, executaremos os passos 3 e 4. Com a estação agora no ponto de apoio C, calcular o azimuth do ponto de ré B. Então, de C para B. Para isso, observar o azimuth anterior está aqui em vermelho, que vem de B para C, e somar ou subtrair 180. Então, azimuth anterior é maior que 180? É maior que 180. Então, 191 graus, 37 minutos e 36 segundos, menos 180 graus, para ter o azimuth no sentido contrário. E aí eu tenho um azimuth de 11 graus, 37 e 36. Esse azimuth é de C para B, é o azimuth de ré do ponto de estação C. Então eu faço a seta de C para B e escrevo o azimuth 11 graus, 37 minutos e 36 segundos. E escrevo na tabela 11 graus, 37 minutos e 36 segundos. Muito bem. Uma vez que eu calculei o azimuth da ré no ponto de estação C, eu agora, depois de fazer isso, somar o azimuth desta ré, da ré de C, com os ângulos irradiados 3 e 4 que estão aqui, para que se tenha os respectivos azimuths ao ponto 3 e ao ponto 4. Então, agora eu pego o azimuth da ré, estando em C, eu vou pegar o azimuth da ré, que é 11, 37 e 36. 11, 11, 37, 36, mais o irradiado de 3, 43, 00, 12, igual 54, 37 e 48. E aí eu registro aqui 54, 37, 48. E aqui no desenho 54, 37, 48. Muito bem. Agora o azimuth de C para 4. É o azimuth da ré, 11, 37, 36,
mais o irradiado do ponto 4, que é 13, 12, 42. Igual 24, 50, 18. 24, 50, 18. 24, 50, 18. Passo 5. De posse das coordenadas polares, azimutes e distância para todos os pontos levantados e das coordenadas retangulares x e y do ponto de estação B, calcular as coordenadas retangulares de todos os demais pontos que são vértices do terreno 1 e 2, ponto de apoio C, e depois, com estação em C, calcular as coordenadas x e y dos vértices do terreno 3 e 4. Usar para isso a função shift-pol da calculadora. A função shift-pol, o que está em preto são as teclas da calculadora e o que está em vermelho são os dados a serem inseridos. Então vamos lá. Inicialmente, estação em B, com as coordenadas retangulares deles, os respectivos azimutes e distância aos vértices 1 e 2 e ao ponto C. E devemos calcular as coordenadas, então, retangulares desses pontos. Então, coordenada x e y do ponto 1. Liga a calculadora. Shift, pol, distância até o ponto 1, 10.757. 10.757. Vírgula. Azimute até o ponto 1, 252, 58, 30. Fecha parênteses, igual. Esse é o resultado do ΔY, tecla mais o Y do ponto de estação, que é o B. Y de B, 600. 600 igual ao Y do ponto 1. Então agora nós temos o Y do ponto 1, que é 596, vírgula 8505. Muito bem, na sequência agora, alfa tan, alfa, tecla tan, igual, nós temos aqui o ΔX, mais o x do ponto de estação B, mais 300, igual ao x do ponto 1. 289,7144. Então, vamos registrar aqui também 289,7144, 596,8505, porque são as coordenadas dos vértices do terreno que me interessam. Zero a calculadora, novamente shift-pol, shift-pol, distância até o ponto 2, 2.085, vírgula. Azimute, 117, 0012. Fecha parênteses, igual ΔY, mais a coordenada Y do ponto de estação, mais 600, igual 599,0533. 599,0533. Na sequência agora, alfa tan, igual, é o ΔX, mais o x do ponto de estação, 300, igual
301,8577. Então vamos registrar aqui na tabela, ponto 2, 301,8577, 599,0533. Muito bem. Agora o ponto C com o azimuth dB para C, no sentido dB para C e a distância medida. Então vamos lá. Novamente, Shift Pol, distância 27,057, 27,057, vírgula, azimuth dB para C, para calcular as coordenadas de C, 191 graus, 37,36, 37 minutos, 36 segundos. Fecha parênteses, igual, vai dar o delta Y, mais o Y do ponto B, mais 600, igual 573,4982. Então, 573,4982. Muito bem. Alfa tan igual. Esse é o delta x mais o x do ponto de estação, que é 300. Mais 300. Igual o x do ponto C. 294,5471. Esse não vai na tabela, porque essa tabela só me interessa as coordenadas dos vértices do terreno. Para que serve essa coordenada? Para calcular do vértice 3 e o vértice 4 agora. Muito bem, coordenadas do vértice 3. Shift Pol, distância até o vértice 3, 16,678. 16,678, vírgula. Azimuth até o ponto 3, 54,37,48. 54,37,48. Fecha parênteses. Igual. É o delta Y, que agora eu tenho que somar com o Y de C, mais 573,4982. Igual, vai me dar o Y do ponto 3. É 583,1523. Alfa tan igual, vai dar o delta x mais o x do ponto C. Mais 294,5471. Igual 308,1469.